Sabe essa ansiedade do nosso dia a dia, essa correria? E se a resposta para isso estivesse num livro, de 800 anos atrás? Parece loucura, né? Mas hoje a gente vai mergulhar numa coleção de histórias que traz uma perspectiva, olha, totalmente diferente para a nossa vida moderna. Pensa bem, essa pressão que a gente sente, o tempo todo, no trabalho, na vida, tem que ser perfeito. Não pode errar de jeito nenhum. É um cansaço, né? Mas e se esse não for o melhor jeito de viver? Pois é, e essa ideia vem desse livro, o Shazekishu. A proposta dele é assim, bem radical. Ele basicamente diz, esquece essa busca pela perfeição, pela imagem impecável, o que vale mesmo é ser sincero, com todas as nossas falhas. É uma coisa que meio que vira a nossa lógica de cabeça para baixo. Mas para a gente entender de onde veio essa sabedoria, a gente precisa voltar no tempo. Vamos lá. Imagina o Japão, lá no século XIII. E olha, não era nada daquelas imagens serenas que a gente tem na cabeça. Era uma época de muito caos, muito sofrimento mesmo. A vida ali era muito frágil, muito assustadora. Pensa só, guerra civil para todo lado, desastres naturais acontecendo o tempo todo e um medo real do que vinha depois da morte. As pessoas estavam assim desesperadas por qualquer pingo de esperança, sabe? Por um milagre. E onde é que elas encontravam essa esperança? Bem, para muita gente, ela vinha do budismo. Mas não era uma filosofia distante, sabe? Era uma ferramenta de sobrevivência. Um verdadeiro remédio para a alma. O pessoal corria para os templos buscando algum tipo de alívio, um pouco de proteção. Só que aí a gente chega num ponto muito interessante. A expectativa contra a realidade. As pessoas idealizavam os monges, achavam que eles eram santos, perfeitos. Mas a verdade é que eles eram gente como a gente, humanos, cheios de defeitos, de ganância, de paixões, e era justamente essa humanidade que o autor do livro observava com muita atenção. E quem era esse observador atento? Vamos conhecer Mujio, o autor do Shazekishu. Ele não era aquele mestre que fica isolado num templo, não. Ele era um guia que caminhava no meio do povo. O Mujio era um monge viajante. E o mais legal dele era que, em vez de ficar dando sermão, ele preferia ouvir. Ele via a vida como ela realmente é, uma mistura de tragédia com comédia. E foi assim que ele juntou as histórias que ouvia por aí, nas estradas, nos mercados, as histórias das pessoas comuns. E o resultado disso tudo é esse livro. E não é um texto sagrado, cheio de regras que assusta. Pelo contrário, é super acessível, caloroso. É quase como se a gente estivesse sentado com um amigo sábio, sabe? Contando histórias em volta de uma fogueira, com empatia e com um toque de humor. E esse método do Mujio era genial. Ele sabia que ninguém gosta de sermão, né? Um discurso pesado só afasta a gente. Agora, uma boa história, ainda mais uma engraçada, ela consegue quebrar as nossas defesas, o nosso orgulho e abrir o coração para uma verdade maior. Quer ver só? Vamos para um exemplo prático. A primeira história é fantástica. É sobre um samurai e a tentativa dele, vamos dizer assim, um pouco desastrada de virar poeta. Tenta imaginar a cena. Um guerreiro, acostumado com batalha, que decide usar a arte para conquistar uma moça. Ele se prepara, decora cada palavra de um poema perfeito. Mas aí, chega na hora H, o nervosismo bate, dá aquele branco, e no lugar do poema perfeito, ele solta um improviso que não tem o menor sentido. Um desastre completo, né? Pelo menos é o que a gente pensa. Só que não. A moça riu, claro, mas achou aquele esforço todo meio desajeitado uma coisa encantadora. E essa é a grande virada da história. A tentativa sincera dele, mesmo sendo uma falha, valeu muito mais do que uma performance perfeita, mas fria. A lição é essa: tentar ser algo que não somos só nos leva ao constrangimento. Certo, essa foi ótima. Agora vamos para uma segunda história do Mujio. Essa é um pouco mais sutil e faz a gente pensar muito sobre o que é fé e o que é respeito. A história começa assim. Num vilarejo, tinha uma árvore muito antiga que todo mundo acreditava ser sagrada. Um lugar de poder, de cura. As pessoas iam até lá, rezavam, depositavam toda a sua esperança para conseguir algum alívio para os seus problemas. Até que um dia chega um monge mais cético. E ele olha para aquilo e pensa, isso é só superstição, ignorância. E aí, se achando o dono da verdade, ele vai lá e corta a árvore. E agora? O que acontece com a fé daquele povo todo? E é aqui que vem a sacada genial do Mujio. Ele não fica discutindo se a árvore tinha poderes ou não. Isso nem importa. O ponto dele é muito mais profundo. A fé daquelas pessoas era real. A esperança delas era real.
E destruir o objeto dessa fé não foi um ato de esclarecimento, foi um ato de crueldade. É uma lição incrível sobre empatia e respeito. Bom, essas duas histórias já dão o tom, né? Elas nos levam direto para o coração da filosofia desse livro. Uma filosofia que, na verdade, está no próprio nome dele. Essa frase aqui resume tudo. Pensa nas coisas do dia a dia, as histórias que a gente ouve, os erros que cometemos, os momentos engraçados. Parece tudo meio sem importância, como se fosse só areia e pedra. Mas o Muju diz para olharmos de perto. Porque se soubermos olhar, no meio dessa areia toda, a gente encontra pepitas de ouro, a sabedoria escondida nas coisas mais comuns. E exatamente daí que vem o nome Shasekichu. Literalmente, coleção de areia e pedras. O título já é a própria mensagem, um manual de instruções. É um convite para que a gente se torne uma espécie de garimpeiro de sabedoria na nossa própria vida. Então, no fim das contas, a grande mensagem não é sobre seguir um monte de regras rígidas, é sobre ter flexibilidade de espírito. É entender que, às vezes, um erro bobo ou um desvio que a gente não planejou não é um desastre. Pode ser justamente o caminho que vai nos levar a uma descoberta, a uma verdade maior. Tá, tudo isso é muito legal, muito profundo, mas e aí? Como é que a gente pega essa sabedoria de 800 anos atrás e aplica na nossa vida hoje? Com o celular apitando, prazo estourando, como faz? Na verdade, isso é um baita antídoto para o estresse moderno. É um convite para a gente rir dos nossos próprios erros, sabe? Para não se levar tão a sério. Para respeitar o caminho de cada um, mesmo sem entender direito. É sobre achar o sagrado nas coisas simples. E o mais importante, lembrar que todo mundo está em processo, aprendendo. Ninguém é perfeito. E para fechar, fica aqui uma reflexão. No meio da correria do dia, dos e-mails, das reuniões, qual foi aquela pequena areia, aquela pedrinha de hoje que, se a gente parar para olhar com calma, talvez seja uma pepita de ouro? Vale a pena pensar nisso. A resposta pode surpreender.